E aí galera, vocês já ouviram falar de polichinelo depois da cirurgia? Claro que isso não existe, né, meu povo? Mas você já deve ter visto vídeo por aí de várias pacientes levantando o braço lá em cima, fazendo exercício, fazendo alongamento, já penteando o cabelo após a sua mamoplastia de recuperação rápida. E é esse procedimento que eu quero falar aqui com vocês hoje. Do que se trata? Qual que é a diferença de uma mamoplastia habitual, uma mamoplastia comum? Por que a paciente já sai movimentando o braço, penteando o cabelo, dirigindo, pegando até 15 quilos de peso, enfim? Porque de onde que surgiu essa situação? A mamoplastia de recuperação rápida não é, na verdade, uma cirurgia muito recente, não. A gente está falando ali de um cirurgião norte-americano, John Tabatz, que já descreveu parte dessas técnicas lá no início dos anos 2000, 2002, 2003, que é quando ele demonstrou ali que colocando uma prótese atrás do músculo, seguindo algumas táticas, a paciente já poderia movimentar o braço com um pouquinho mais de rapidez, fazer ali uma recuperação, digamos, um pouco mais tranquila do que o habitual. Vamos começar com as diferenças entre uma mamoplastia convencional e uma mamoplastia de recuperação rápida. O primeiro ponto na mamoplastia de recuperação rápida é imprescindível que esta prótese seja colocada atrás do músculo. Ah, por que isso? É só por preferência pessoal? Não, tem um sentido nisso. Quando eu coloco a prótese atrás do músculo numa loja justa, numa loja, o que é a loja? A loja é o espaço onde a prótese vai ficar. Num espaço estreito, eu permito que essa prótese fique mais estabilizada, certo? Então eu utilizo da musculatura no lado para não deixar essa prótese migrar. Eu eventualmente faço um sutiã interno, né? Eu uso parte do músculo na parte inferior para estabilizar a parte mais baixa da prótese também. Eu tenho as inserções musculares ali no externo. Eu tenho tudo isso para deixar essa prótese firme na região. Então, independente da movimentação do braço da paciente, essa prótese é para ficar no mesmo lugar. Então, este é parte do princípio. Se eu coloco uma prótese atrás do músculo, mas eu abro um espaço muito grande para ela ficar ali meio solta, ou se eu coloco na frente do músculo e eu não tenho uma estabilidade tão grande nesse implante, fica mais arriscado do paciente ficar movimentando. Essa prótese pode dar uma deslocadinha. O segundo ponto é uma hemostasia prospectiva. O que é isso? Quando a gente está fazendo uma cirurgia de modo geral, de modo costumeiro, a gente vai ali dissecando o tecido, cortando com um bisturi elétrico e neste caminho a gente encontra alguns vasos de sangue. Muitos desses vasos se rompem, começam a sangrar e a gente vai na boquinha desse vaso, ali na extremidade desse vaso e cauteriza. A gente queima esta região do vaso para ele parar de sangrar. O problema é que o sangue fora do vaso sanguíneo, ele é irritativo, ele é inflamatório e inflamação é igual a dor. Neste caso, então, da mamoplastia de recuperação rápida, a gente não deixa a cirurgia sangrar, a gente vai fazendo uma dissecção cuidadosa, a gente identifica os pedículos vasculares e a gente utiliza uma pinça para cauterizar este vaso. Então, idealmente, a gente não usa aquela caneta de bisturi elétrico habitual comum. A gente gosta de usar nesse tipo de cirurgia uma pinça que, além de ela dissecar, além de ela abrir espaço, eu já tenho a oportunidade de pegar o vasinho e queimar antes de cortá-lo. Então, primeiro eu cauterizo, depois que eu secciono este vaso. E isso evita sangramento, né? O outro ponto aqui, técnico, é não deixar, não acontecer nenhum tipo de lesão na película que recobre as costelas do paciente, né? A prótese ela vai ficar atrás do músculo, então ela fica entre as costelas e o músculo. Se eu queimo essa película, a gente chama de periósteo. Se eu machuco esta película que fica ali recobrindo as costelas, a paciente vai ter mais
dor. Eu tenho que manter um ambiente que seja o mais estéril ou mais asséptico possível. Então é necessário que eu faça ali uma proteção da região da areola da paciente, né, para a prótese não ter nenhum tipo de contato com essa região, e utilizar um mecanismo para inclusão da prótese, que também é primordial nesses casos. Eu falei aqui que quanto menos lesão tecidual, melhor, menos dor. E a gente também fica muito preocupado com a questão de infecção. Um dispositivo que a gente precisa usar nas mamoplastias de recuperação rápida é o funil. A gente diz popularmente de funil de Keller. É um funil de inclusão de prótese. Esse funil é um dispositivo plástico com um revestimento interno de ácido hialurônico que, quando umidificado, que quando hidratado, ele ajuda a prótese a deslizar muito melhor ali. Então eu coloco essa prótese nesse funil e eu tenho a possibilidade de introduzir essa prótese para a região, para a loja, sem que a prótese tenha contato com a pele do paciente e sem que eu tenha um esgarçamento, um estiramento ou mesmo uma ruptura das estruturas teciduais e de músculo ali. Porque o funil, ele restringe a expansão da prótese. Ela vai passar ali para um lugar mais estreito e vai para o lugar dela habitual. Pensa comigo, se eu tenho um espaço desse tamanho para entrar uma prótese e eu tenho uma prótese com o dobro de largura, isso não vai entrar de maneira simples aqui, apenas usando o dedo. Nisso, de fazer igual antigamente, de tentar colocar a prótese com o dedo, a gente pode ter danificação à estrutura da prótese, a parede da prótese, o próprio gel da prótese pode de alguma maneira ficar um pouco deformado ou danificado. A gente aumenta a chance de infecção, né, porque a prótese vai estar em contato com a pele do paciente e a gente acaba machucando ali o portal de entrada dessa prótese, machuca a pele, machuca a musculatura, enfim. Resumindo a situação, a prótese de recuperação rápida, ela tem algumas táticas específicas, né? Então a gente precisa de uma pinça especial, a gente tem o cuidado da hemostasia, a gente tem o cuidado do tamanho da loja, então a gente tem todo o conhecimento nesse sentido, o cuidado na confecção do sutiã interno, o cuidado no uso de dispositivos para a inclusão dessa prótese, e a cereja do bolo aqui está nos alongamentos e no relaxamento muscular no pós-operatório. A gente também tem que evitar algumas medicações em específico para esse paciente, o tipo de anestesia é variável, mas na tática original pede-se para fazer uma anestesia do tipo geral venosa. Eu tenho a minha preferência particular nesse sentido, né? Nas minhas pacientes eu ainda gosto de fazer uma anestesia peridural, né? Um detalhe da tática, eu acho que cada cirurgião acaba adaptando para a sua realidade, a sua rotina, as suas preferências. O ponto aqui então, da cereja do bolo que eu estava comentando, em relação aos alongamentos, é que depois da cirurgia, o músculo peitoral ele tende a ficar mais contraído. Essa contração é uma das principais causas de dor no pós-operatório, que não deixa a paciente se movimentar de forma tranquila. Ela vai tentar abrir o braço, ela vai tentar se alimentar, ela vai tentar escovar os dentes e sente aquele desconforto. Mas aí é que está o ciclo virtuoso de movimentação. Quando eu faço alongamento da musculatura com todos aqueles movimentos que a minha equipe de fisioterapia vai te ensinar e eu faço um relaxamento desse músculo, o músculo vai doer menos. O músculo que dói menos permite que o paciente se movimente mais. Movimentar mais vai alongar o músculo, vai relaxar o músculo e vai diminuir cada vez mais a dor. Então é um processo no qual o paciente movimenta para diminuir a dor, movimenta para diminuir a dor. É claro, movimentos direcionados, movimentos de alongamento muscular para esse músculo específico que é o músculo peitoral. E a partir daí a paciente vai ter condições de pentear o cabelo, de dirigir, de passear. E aí eu estou falando tudo isso aqui, e não estou mostrando um caso legal disso, mas olha só este caso aqui meu em específico. Uma paciente linda, maravilhosa, que queria aumentar o volume mamário. Nesta paciente, então, eu fiz uma cirurgia de recuperação rápida
Coloquei uma prótese, neste caso, de 360 ml, porque uma mulher bem alta, uma mulher que a prótese encaixou direitinho para esse perfil de tórax. É importante dizer que não é toda mulher que vai caber uma prótese deste volume, desse tamanho. A maioria das mulheres a gente vai precisar colocar uma prótese menor, mas neste caso aqui em específico, ficou uma mama linda, um corte de 4 a 4,5 centímetros ali no sulco da mama. A gente fez todo o processo, seguiu passo a passo para a cirurgia de recuperação rápida. Olha só que legal aqui, ela já fazendo os exercícios de alongamento com a minha fisioterapeuta, né? Levantando os braços lá em cima. É uma paciente que, se ela quiser já dirigir, voltando para casa, ela já poderia. Ela já conversou comigo, já foi ao shopping, já passeou aqui na minha cidade. Ela mora em outro estado. Ela, inclusive, já estava até querendo entrar na piscina, mas aí piscina eu não deixei. Tudo tem limite nessa vida. Eu quero que ali tenha contato com uma água que possa ter alguma contaminação, alguma coisa nesse sentido. Mas uma paciente que está com a vida praticamente normal, movimentando, vestindo a roupa. Ela disse que teve um incômodozinho leve, 2, 3 dias, confortozinho como se fosse um pós-treino, alguma coisa nesse sentido, mas ela está super feliz, está com a mama linda e eu tenho certeza que esse também pode ser a realização do seu sonho. Às vezes você que não pode pegar férias agora, que não tem como ter um intervalo do seu trabalho, do seu serviço, ou você que tem as suas atividades familiares para lidar, os seus filhos, enfim, que você não consegue ficar um tempo longe da sua rotina habitual, talvez esta cirurgia de recuperação rápida seja a alternativa para você realizar o seu sonho, para você finalmente ficar mais feliz consigo mesma. Bom, se você gostou desse tipo de conteúdo, ativa aí o joinha, porque isso vai impulsionar esse vídeo para outras pessoas. Se inscreve nesse canal, isso nos dá força para produzir mais material para você. Deixa aqui nos comentários se você preferiria uma mamoplastia de recuperação rápida ou se não, para você uma mamoplastia de recuperação convencional tá boa mesmo, você não tem tanto problema com questão de tempo, sua vida é mais tranquila. Deixa aqui nos comentários a sua preferência pessoal. Me siga nas outras redes sociais e um grande abraço, até a próxima!